Tem uma história muito legal que o Alfredo era o seguinte, eu dava aula de redes. Redes é muito conceitual. Então, o que eu fazia? E eles também não queriam muita coisa. Então, o que eu fazia? Eu enchia o quadro de matéria, chegava no final, eu esperava todo mundo copiar. Todo mundo não, tinha um tempo, né? Esperava copiar, e depois eu explicava o quadro todo, ia ilustrando, ia não sei o quê. Não. Ele dividiu o quadro em 6 partes verdade, e botava a letra pequenininha da ponta da bordinha até o final. Era muita coisa. Eu escrevia, eu tava de parabéns. Você posta, né, umas fotos do quadro. Era do Educandos, eu enchia o quadro, mas era bem mais, porque o quadro lá era bem maior. Era bem maior. E eu enchia mesmo, e a galera ficava, pô, é muita coisa. E ficava o Alfredo na frente assim, quero mais, bota mais coisa aí, bota mais. Mas ele não falava quero mais, bota mais coisa pra irritar os outros. Não, ele botava porque ele realmente que tava copiando, tava entendendo e tava se sentindo aprendendo. Você tava sentindo a utilidade da tecnologia ali, né? E isso, quem tava na época poderia até achar que era... Que eu era só um idiota que queria... Sei lá, um nerd maluco, mas... Eu via que você era um garoto que tava querendo aprender loucamente. Mas eu já te falei isso. Eu gostava tanto de informática, eu aprendi tanto a gostar de informática no 2º grau, que a matéria que o Guanabara me deu, quando eu fui dar aula de rede, eu usava a matéria dele. Por muitos anos eu tinha toda a matéria do Guanabara copiada, com observação, e eu usava para dar aula. Eu comecei com 16 e eu não tinha material, né? Eu falei, como é que material que eu vou usar? Eu pegava o resumo das aulas do Guanabara que eu tinha copiado do quadro, e eu copiava no quadro para os alunos e botava minhas observações. Por muito tempo, Guanabara. Eu acho que eu usei isso até uns 22, 23 anos. Caralho. Por muito tempo. Então, fazia. Tem que pagar sabe que você tem que pagar o direito autoral, né? Não, isso é muito maneiro, porque assim, o Alfredo, ele sempre se destacou como aluno, e depois quando ele... É aquele negócio, né? Quando a gente começou a botar você no desafio de dar aula, você se destacou muito rápido. E aí as pessoas vinham pra mim e pro Sérgio, que na época eu era professor e o Sérgio era o meu coordenador. Até hoje ele é o coordenador de lá. Sim. E a gente, quando começou a botar, eu falei assim, cara, olha o Alfredo como, né, que se destacou. Porque assim, eu dava aula de redes, de hardware e de programação. Só que eu preferia dar aula de programação. Só que eu falei assim, eu tenho que arrumar alguém pra botar no meu lugar de hardware e redes. Só que a gente não conseguia pessoas até hoje é difícil que fossem boas o suficiente pra dar uma boa aula de redes sem ter muita estrutura. A gente não tinha laboratório de redes, a gente não tinha servidor, não tinha nada. Era só assim, vamos dar um bom conteúdo pros alunos. E eu lembro que durante tua aula, você que lembrou, na verdade, eu não lembro, você que me lembrou. Eu falava de uma tecnologia que estava pra chegar, qual era? Que era o Wi-Fi, né? O Wi-Fi e o Powerline. Caraca, em 2001 o Guanabara falava de Powerline. E ele falava do Wi-Fi. Futuramente, 70% das casas vão ser Wi-Fi. E hoje é 100%. Na época que eu dei aula pra ele, não existia Wi-Fi. Só pra você ter uma ideia. Eu falei assim, pô, imagina você montar essa rede... Era conceitual. Imagina você montar essa rede sem ter fio, sem ter cabo nenhum. Caraca, um dia vai ter essa parada aí. E eu tentava sempre trazer as novidades mesmo. Eu não dava aula de redes, abria um livro e falava assim, olha, eu vou dar a teoria do... Não, eu pesquisava quais tecnologias estavam surgindo. Então assim, eu sempre gostei de dar aula. E aí, você gostou desse corte? É só um pedacinho da conversa, mas ele faz parte de um podcast muito grande, que é o Experience Podcast. Então, se você quiser assistir o episódio em questão, onde foi dita essa frase, tá aqui aparecendo do lado, mas também tá aparecendo a playlist completa. Vai lá, que tem muita experiência pra você.